E está aqui com a gente Gilmar Tato. Bom dia, Gilmar. Bom dia, deputado. Tudo bem, Paulo Ferreira? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Muita gente já aqui com a gente na sala. Vamos começar a conversa com o Gilmar. Antes eu só vou fazer uma apresentação rápida, porque eu apresento todo mundo. O Gilmar é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, professor como eu, professor de História e doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. Foi deputado federal, estadual, secretário de Abastecimento, secretário de Implementação das Subprefeituras, secretário de Transporte Municipal nos governos do PT. Gilmar tem uma ampla experiência administrativa e também uma experiência grande no legislativo. O Gilmar é o nono filho de uma família de 10 filhos, né? O pai dele é o nome Jácomo. Aliás, você não sabe, mas meu bisavô também era Jácomo. E filho do Jácomo e da dona Inês. 10 filhos, né? Um time de futebol. Os pais vieram do Paraná para cá, foram morar na Zona Sul. Gilmar casado, 2 filhos. E queria começar com você falando dessa situação nacional. Você que acompanha, queria que você falasse para a gente o que você está achando desse cenário, da pressão do Supremo, da prisão do Queiroz. Qual é a sua avaliação? Olha, Paulo, primeiro é um prazer estar na sua live, conversar com você, com o seu pessoal. Fico muito grato por isso. Felizmente acharam o Queiroz, né? Todo mundo sabia onde o Queiroz estava. A própria Folha de São Paulo, mês atrás, falou onde estava o Queiroz, e a Polícia Federal era a única que não conseguia achar o Queiroz. Precisou o STF intervir para valer, através dessas fake news, para que realmente pudesse começar essas prisões e prender, e mesmo fazer com que o sigilo bancário de vários deputados que estão fazendo fake news, ameaçando inclusive o STF, ameaçando as outras pessoas, que é próprio dos fascistas, é próprio do time do Bolsonaro e é próprio do Bolsonaro. Você vê que nessa pandemia, está todo mundo se movimentando, podemos fazer críticas ao governador, aos prefeitos, mas está todo mundo se esforçando para tentar diminuir o número de mortes e tentar diminuir a quantidade de gente infectada, né? E o comportamento do Bolsonaro é um comportamento de morte, um comportamento, ele expõe as pessoas, ele sai na rua dizendo que é uma gripinha, ele fica dando receita de remédio que esse cloroquina, que não é aceito pela Organização Mundial da Saúde. E, além disso, é uma pessoa que sempre depõe contra as instituições. Quer dizer, fica todo momento falando mal do Congresso, falando mal do STF, e o Brasil não tem solução com o Bolsonaro na presidência. Não tem solução em relação a diminuir o número de mortes e as pessoas que estão sendo contaminadas, porque toda a ação dele é uma ação no sentido de ir contra o que diz a ciência, o que diz as autoridades sanitárias, e não tem solução do ponto de vista da recuperação econômica, da geração de empregos, a distribuição de renda. Então, e ele quer, junto com o Guedes, neste período de pandemia, ainda fazer reformas no Estado, tá certo? Além de que o Brasil é uma vergonha em nível internacional. Quer dizer, o próprio padrinho dele, o Trump, abandonou. Então, por isso que nós temos que colocar na pauta do dia, Paulo, a questão do fora Bolsonaro. Quer dizer, em defesa da vida, em defesa do emprego, em defesa da renda, em defesa da democracia, tá certo? É importante o que as torcidas organizadas fizeram dias atrás na Paulista, porque a fotografia no Brasil era uma fotografia só do lado deles. Eles juntavam 20 pessoas, 30 pessoas, e dava a impressão que não havia descontentamento no Brasil em relação ao Bolsonaro. Então, as torcidas organizadas mostraram, e o perfil, inclusive, desses manifestantes, Paulo, são manifestantes jovens, negros, que estão sofrendo na periferia, que estão sendo mortos
em função da violência policial. Esse vírus está matando as pessoas pobres da periferia, e se não bastasse isso, além do desemprego e não tendo renda, e aí falta coordenação política por parte do Dória e do Covas aqui, no sentido de dar uma assistência melhor para essas pessoas. Então, se não houvesse uma solidariedade muito grande por parte da sociedade, dos movimentos sociais, com certeza seria muito pior o sofrimento do povo brasileiro. O Gilmar, só para completar, hoje o Gilmar também está na Executiva Nacional do PT, secretário de Comunicação, e é o nosso pré-candidato a prefeito de São Paulo. Você falou dos atos e eu queria aproveitar. Você foi ao ato no domingo com a camisa do Juventus. Achei estranho, porque eu achei que você torcesse para o Grêmio, né? E eu queria saber qual foi a sua opinião do ato. Você falou da presença de jovens, mas como é que você sentiu o clima? E se você acha que a democracia está em risco nesse momento com as ações do Bolsonaro ligado aí à polícia militar de vários estados, ao exército? Qual é a sua leitura dessa situação nesse momento? Paulo, a camisa do Juventus, atrás, é uma camisa que é um símbolo de uma greve geral que aconteceu em São Paulo, a maior greve geral, em 1917. Então, você viu só a parte da frente do J do Juventus, mas a parte de trás tinha uma homenagem à greve de 1917, dos imigrantes, inclusive espanhóis, italianos, portugueses, lá naquela região ali da Moca, do Brás. Assim, a democracia está em risco, é evidente. O Bolsonaro, toda a movimentação dele é no sentido de dar um golpe, de fazer com que o STF não fique vassalo dele e também o Congresso Nacional. Mas me parece que não está conseguindo. Nós entramos com pedido de impeachment, junto com mais 6 partidos. Outros partidos também entraram com pedido de impeachment. Você tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral, onde também está sendo analisado a campanha eleitoral deles, da chapa, que eu acho que seria o ideal, porque todos que acompanharam a eleição de 2018 perceberam que aquelas fake news, aquele disparo no WhatsApp, foi disparos ilegais, feito por empresas, algumas empresas, inclusive, estrangeiras, financiamento privado, que era proibido, e está sendo analisado. Ao mesmo tempo, o próprio STF também tem processo de pedido de impeachment, tá certo? O que nós estamos fazendo, nós criamos, na última reunião do Diretório Nacional, fizemos uma boa nota, e estamos organizando uma frente Brasil Popular junto com a Frente Povo Sem Medo, no sentido de que, para nós do PT, e o presidente Lula tem falado isso, Paulo, meu deputado, que para nós a democracia tem que ter conteúdo. Então, a luta contra o fascismo é uma luta de todos, nós sabemos disso. Mas as nossas paralelas não se juntam com aqueles que tiram direito dos trabalhadores. Então, a gente sabe que tem nessa luta contra o fascismo, contra o Bolsonaro, muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro. Pessoas que apoiaram e apoiam ainda a política econômica do Bolsonaro, do Paulo Guedes. E que nessa nós não estamos juntos, tá certo? E que o Dória fez na cidade de São Paulo, que o Bruno continua fazendo, o processo de privatizações, a perda de direitos, a perda em relação à não possibilidade das pessoas se aposentarem. Então é por isso que nós temos que deixar claro, para nós do PT, democracia tem conteúdo. Democracia tem que ter emprego, tem que ter distribuição de renda, diminuição da desigualdade social. Nós temos que ter uma política onde o povo caiba no orçamento, e coisas que nós não podemos contar com esses neoliberais. Por isso que nós temos limite, é uma frente contra o fascismo, mas também nós queremos uma frente em defesa dos trabalhadores e em defesa da vida. Muito bem, Gilmar, tem muita gente que entrou perguntando sobre política municipal, a gente já vai entrar nesse assunto, mas queria registrar aqui, o Manuel Del Rio está te mandando um abraço, Antônio Carlos Gavarini, João Carlos Gomes,
E tem aqui o Mauro lá de Várzea, que também está te mandando um abraço. Eu não vou ler de todo mundo, porque senão a gente vai ficar aqui preso. Eu queria aproveitar o Gilmar. Gilmar, você falou da cidade, falou do Dória, falou do Bruno. Vamos entrar então nesse debate, já que você é o pré-candidato do PT. Eu queria que você falasse um pouco qual é a sua leitura da atuação do Dória e do Bruno no combate à pandemia. Como é que você avalia as medidas, esse recuo que ele já tinha sinalizado lá atrás, aí volta, a gente tem números altos ainda de mortes na cidade, no estado, o interior corre muito risco. Qual é a sua avaliação desse momento? Falta liderança política de ambos. No momento de nós estamos num período de guerra. Tinha que criar um comitê de guerra para diminuir as mortes e diminuir a quantidade de gente contaminada. O que a gente observa é que falta liderança política, falta coordenação entre eles, falta planejamento entre eles, por isso que eles ficam batendo cabeça, tá certo? Aqui na cidade de São Paulo, só o processo de mobilidade e transporte eles mudaram 3, 4 vezes, tá certo? Uma hora é o mega rodízio, deixando a quarentena, o carro em casa, jogando a população no sistema de transporte e diminuindo a frota. Outra hora trancando a cidade, fechando as grandes avenidas, não permitindo que os próprios funcionários da área de saúde, de alimentação, dos serviços essenciais pudessem irem trabalhar. E agora, no momento ainda de alguns lugares de crescimento dessa pandemia, eles liberam o comércio de rua, liberam os shopping centers, liberaram o setor de imobiliária. Então, o que eu percebo, Paulo, é que eles estão deixando de lado a ciência, eles estão deixando de lado a opinião da autoridade sanitária, sabe? Estão mais aceitando a opinião, a pressão dos empresários que querem abrir os seus negócios. Então, isso é muito perigoso, isso é criminoso, isso não pode acontecer, tá certo? A outra, eu não vejo eles com aquela coragem política de, por exemplo, colocar uma fila única para o Sistema Único de Saúde, mas também uma fila única para as UTIs dos privados. Quer dizer, você tem que fazer uma fila única para todos os leitos da cidade de São Paulo, privados e público, tá certo? Porque não tem sentido, não dá para aceitar que o pobre morra por falta de UTI e o rico não. Então, o que eu observo, e não tem nenhuma ação do ponto de vista de proteger as pessoas, para que elas fiquem em casa, para que elas tenham alimentação nesse período, e aquelas que precisam sair, você ter uma proteção do ponto de vista da higienização do sistema de transporte. Então, para mim, eu estou batendo cabeça, não tem coordenação política e não estão à altura dos desafios em relação ao que está acontecendo com a população. Gilmar, você falou de falta de liderança, das dificuldades que eles têm, mas eu queria aprofundar duas questões com você, 2 ou 3, queria te ouvir. Você participou dos vários governos do PT aqui na cidade de São Paulo, o governo da Marta, o governo do Haddad, e várias políticas implementadas pelo PT foram desmontadas. Por exemplo, subprefeitura, que era uma ideia de descentralização, a questão mesmo do bilhete único, que eles mudaram, cortaram a distribuição de leite. Você, que é o nosso pré-candidato, como é que está avaliando isso? O que um prefeito precisa fazer para a cidade nesse momento tão difícil e pensando no pós-pandemia, que é o ano que vem? Olha, fortalecer o Sistema Único de Saúde, que está na ordem do dia, certo? Contratar mais médicos, contratar equipamentos de proteção individual. Você sabe que eu estava conversando com o sindicato, o Sindicep, o Sindimesp, o sindicato dos funcionários, principalmente ligado à saúde, Simesp também, dos médicos, e eles relataram que não está sendo feito teste para eles. Quer dizer, eles estão indo trabalhar sem saber se estão contaminados ou não. Imagine então o risco que a própria população tá correndo em função disso. E teve já profissionais nessa área que morreram e tem outros que estão afastados, que estão contaminados. Então, isso quando eu falo de falta de sensibilidade social, política, por parte deles. E o Dória, quando assumiu a Prefeitura de São Paulo, ele tirou o leite das crianças,
Você sabe que as crianças necessitam do leite, inclusive para fortalecimento dos ossos, para o crescimento. É fundamental, né, tomar o leite na idade certa. Ele acabou com o passe livre dos estudantes, que nós vamos voltar, tá certo? Na prefeitura, nós vamos fazer o tarifa zero não só para os estudantes, mas para toda a cidade, e diminuir o benefício do bilhete único. Quer dizer, quando você tira 3 horas que a pessoa pode andar no sistema de transporte e diminui para 2 horas, prejudica justamente quem mora mais longe, prejudica quem está na periferia, entendeu? E iniciou um processo de privatizações muito agressivo na cidade de São Paulo, tá certo? Por isso que nós temos que reverter essa situação. O próprio sistema do funerário, ele quer privatizar, quer dizer, ele quer ganhar dinheiro, inclusive, com a morte das pessoas, tá certo? O AMB é um exemplo disso, o Pacaembu é um exemplo disso, o Interlagos é um exemplo disso, e tem uma política agressiva de venda de áreas, de terrenos, de prédios, patrimônio da cidade, tá certo? Então é uma fúria privatista, arrecadatória, que não sobra nada para a cidade. Então, neste momento de pandemia, no momento que a população percebe a importância do SUS, nós temos que fortalecer o Estado, não diminuir o Estado. Nós temos que contratar funcionários, valorizar o funcionário público, e as subprefeituras, ela é o rosto da prefeitura no território, é o rosto do prefeito no território. Por isso que nós vamos ter uma política bastante radical de descentralização, de fortalecimento das subprefeituras, de colocar o orçamento nas subprefeituras, porque é a partir das subprefeituras que a população enxerga a força do poder público, que é necessário, mais do que nunca, você prestar um bom serviço em todas as áreas, saúde, educação, cultura, meio ambiente, mas também, hoje, a população precisa também do Estado protetor, um Estado que acolhe, um Estado que possa realmente atender a população, principalmente a mais fragilizada. E você precisa ter um prefeito que lidera isso tudo. A prefeitura é muito forte, o prefeito tem uma visibilidade muito grande, ele pode articular os empresários, a sociedade civil, todo o movimento social, para ajudar a população nesse momento difícil. Isso não acontece na cidade, infelizmente, né, Paulo? É verdade. Agora, Gilmar, você está se colocando à disposição para um desafio muito grande, num momento muito difícil. Como é que você, pessoalmente, encara esse desafio? Eu já falei aqui do seu currículo, da sua preparação, mas, assim, encarar um debate municipal num momento de crise, para você é um desafio muito maior. Como é que você lê esse momento para você, com a sua história, com o seu vigor de militante e com a sua experiência? Antes, só registrar aqui, o Tagaá pediu para você falar do Queiroz, mas eu vou sugerir para o Tagaá olhar o começo da live depois, e aí ele já vai saber como é que foi a nossa conversa sobre o Queiroz. Gilmar, como é que você se coloca aí nessa disputa? Ô Paulo, eu me coloco como se fosse um sacerdócio, porque eu sou militante político, vim para São Paulo, como você mesmo falou, com 13 anos, comecei a trabalhar com 14, entrei no PT ainda adolescente. Eu sou muito grato pelo que a cidade me deu, me ofereceu, a família que eu criei, os cargos que eu ocupei no parlamento e mesmo na cidade de São Paulo, e tive a oportunidade de fazer muitas coisas na cidade de São Paulo, né? A implantação da alimentação escolar para as crianças na prefeitura, na época do governo da Marta, a própria implantação das subprefeituras, o bilhete único, os corredores de ônibus, as faixas de ônibus, o passe livre para os estudantes, a Paulista aberta. Então, foram esses momentos de que eu participei da vida da cidade, e eu quero colocar essa experiência à disposição do meu partido, e à disposição da cidade de São Paulo, tá certo? E eu tenho entendimento que, nesse momento, nós vamos ter que aprofundar as políticas públicas. Então, o nosso programa, o nosso governo tem que ser um governo de profundas mudanças, profundas reformas, e nós temos que nos reinventar no governar. A mesmice não vai resolver, tá certo? Por isso que eu quero, Paulo, e estou discutindo junto com todos os companheiros e companheiras do PT, nós temos que fazer um investimento pesado na cultura.
a periferia tem uma produção cultural fantástica, de centenas, milhares de grupos de todas as vertentes de produção cultural. Então, nós temos que pegar essa energia dessa população, articulada com esporte, lazer, educação, e você instalando internet de forma universal na cidade, na periferia, e a partir daí, você, junto com a implantação da renda básica de cidadania, e fazer com que aqueça a economia local. Quer dizer, fazer com que as pessoas gastem esse dinheiro que nós temos que oferecer no comércio local, porque daí o micro, o pequeno, o médio, o vendedor ambulante, ele também possa sobreviver nesse período que está difícil voltar ao crescimento econômico, está difícil ter emprego, tá certo? Então nós temos que abrir uma janela para essa juventude. E a maneira de abrir a janela, eu acredito muito, é você criando oficinas, cursos profissionalizantes, fazendo uma frente de produção cultural na cidade de São Paulo. Eu lembro, Paulo, no governo do Haddad, nós disciplinamos, organizamos, potencializamos o carnaval de rua e a virada cultural. Então, na época do carnaval, as pessoas saíam de São Paulo, iam para o litoral, para o interior, ou mesmo para o Nordeste, os hotéis ficavam vazios aqui, e os restaurantes. Agora, no carnaval de São Paulo, é o contrário, milhões de pessoas vêm para cá, entendeu? Os hotéis ficam sem vagas, os restaurantes vivem lotados. Então, isso é possível fazer também na periferia, entendeu? E o jeito de você combater a violência é você implantando luz de LED, mas também você fazendo esse tipo da economia solidária, e eu acredito que se nós tivermos que fazer alguma frente de trabalho, vamos fazer nessa frente de produção cultural. Então, dessa maneira que quando eu falo nós temos que reinventar, tem que usar a força cultural afrodescendente, povos originários da cidade de São Paulo, que é a cara do povo brasileiro, para nós fazermos um governo totalmente inovador, com participação popular, com orçamento participativo, com conselhos de representantes, com diálogo, com respeito para com as pessoas, fazer com que a comunidade LGBT possa ter dignidade e não ser perseguida como está sendo, fazer com que os jovens negros da periferia não sejam mortos pela uma polícia que não está preparada para dar a segurança, mas sim para o combate, para matar. Então, são políticas que nós temos que fazer na cidade de São Paulo. O saber cuidar, sabe? Saber cuidar do morador em situação de rua. Aproveito e quero deixar um abraço aqui para o Manuel Del Rio, que tem um trabalho muito grande nessa área da assistência social, e espero e torço para que ele realmente se eleja vereador da cidade de São Paulo. A cidade precisa dele. A mesma política em relação na Cracolândia, do programa Braços Abertos, nós temos que voltar a essa política que foi desmontada pelo Dória. Então, a cidade precisa do PT, e o PT tem que estar preparado para fazer um governo de mobilização popular e de resistência aqui nessa cidade. Gilmar, só aproveitando, você falou de algumas propostas, falou do bilhete único, falou dessa frente aí de trabalho na cultura, mas eu queria que você falasse um pouco da ideia da renda básica emergencial, que é um dos pontos que você também tem levantado. Como é que você está pensando isso? Então, Paulo, nós não sabemos como vai ficar o mundo pós-pandemia, mas as pessoas vão ser mais solidárias, vão ser mais tolerantes, se vão pensar mais numa transição ecológica, preocupado com a biodiversidade, enfim. Mas uma coisa, todos nós temos certeza, ela vai ficar mais desigual. A cidade de São Paulo já era desigual, vai ficar mais desigual em função do pós-pandemia e sem uma perspectiva de emprego na cidade. Por isso que nós temos que implantar a renda básica da cidadania, que é o projeto do senador Suplicy. Eu tenho conversado com ele, com a equipe dele. Isso está bastante avançado, porque já existe um cadastro único no Brasil e na cidade de São Paulo, que está na assistência social. Esse auxílio que o governo federal está dando, auxílio emergencial, não precisava fazer aquele aplicativo, não precisava as pessoas se cadastrarem.
tá certo? Já tenho cadastro. Então, a partir deste cadastro, das informações que nós temos, nós vamos implantar o Renda Básica Cidadania. E um detalhe que é fundamental, quando eu falo da economia solidária, o dinheiro nós vamos colocar direto no bolso das pessoas, e as pessoas vão comprar no bairro. Quer dizer, a alimentação, o quilo do arroz, do feijão, o café, o açúcar, o sal, será comprado no bairro. E vamos instituir um banco comunitário, uma moeda específica, e essa moeda ela servirá também para microcrédito, as pessoas poderem fazer empréstimo de R$500, R$1.000, R$2.000, e sem juros. Quer dizer, não ter banco atravessando a vida do povo. E você sabe que a grande parte da população tem problema de crédito, não consegue pegar empréstimo, está com o nome sujo. Nós não vai precisar disso, porque o trabalhador, ele paga em dia as coisas. Quem não paga e quem sonega é o rico. Esses sim que sonegam e não pagam impostos. O trabalhador paga, as pessoas simples de bem pagam. Então, nós vamos criar, a partir dessa economia solidária, junto com a Renda Básica Cidadania, junto com o incentivo a hortas comunitárias. Então, são coisas, Paulo, que nós temos que nos reinventar. E o comportamento das pessoas está mudando. As pessoas estão começando a consumir mais no seu bairro, estão evitando de fazer longas viagens, ou de carro, ou de ônibus. Então, nós temos que fazer cada bairro, cada quarteirão, como se fosse uma mini cidade, tá certo? E você conhece a cidade de São Paulo muito bem, já foi vereador, já foi presidente do PT. Cada bairro, as pessoas têm orgulho de falar do seu bairro. As pessoas têm orgulho de falar da sua região, entendeu? Então, vamos potencializar isso. E você pode fazer na área da cultura, mas não só, pode ser no esporte, outras coisas. Você pode fazer jornadas culturais, você pode fazer Olimpíadas, você pode movimentar a cidade. Imagine você uma mini Paulista em cada bairro. Por que eu falo da Paulista aos domingos? Em função de diferentes pessoas curtindo ou uma música, ou dança, ou um teatro, ou circo. Você percebe? A Paulista é isso. Você lá tem centenas de expressões culturais e da cara do povo da cidade de São Paulo. Isso pode ser feito no bairro. Entendeu? Isso pode ser feito, mas compete, a prefeitura tem que potencializar. E quem eu acho que tem que fazer isso? É o subprefeito. Por isso que nós vamos valorizar muito as subprefeituras. As subprefeituras têm que ser fortalecidas, porque quem vai, na minha concepção, quem vai articular isso, quem vai ser realmente, quem vai fomentar essa nova mudança de comportamento na cidade, através da subprefeitura. E quando você junta a população, ela deixa de ficar em casa e começa a sair para a rua, você diminui a intolerância, porque você cria as relações entre vários grupos existentes no bairro. Você tem o grupo do futebol, o grupo que vai para a igreja, o grupo do professor que gosta de dar aula de música, o grupo de pagode, o grupo de quem faz slam, recita poesia. Você tem os empresários local. Então, tudo isso nós temos que articular. Quando eu falo que nós temos que reinventar a maneira de viver na cidade, de se comportar e de governar, é a partir disso. Por isso que a participação popular, ela é fundamental, entendeu? Você tem que criar espaços no bairro, desde de plantar árvore na praça, cuidar do parquinho, você construir equipamentos públicos, mas, fundamentalmente, você ter um espaço de convivência entre as pessoas. É assim que eu enxergo uma nova cidade, uma cidade onde todos possam participar dela. Quer dizer, as pessoas têm que se reinventar, mas, ao mesmo tempo, fazer com que essa cidade seja de todos. Entendeu? Como a cidade é uma coisa vaga, é o bairro, é o seu quarteirão, é onde você mora, tá certo? E, a partir daí, nós realmente fazermos uma cidade sem violência e que tenha cidade de oportunidades. E, ao meu ver,
as oportunidades, ela tem que começar pela cultura, que é ali que as pessoas se enxergam e que a alma realmente fique leve, mais do que você em outras áreas. Gilmar, ainda para manter no programa de governo, a Raquel pergunta sobre a Secretaria de Mulheres e o cabelo, já que você falou do Manuel Del Rio, fala sobre a proposta para o centro de revitalização. Eu não sei como é que está essa discussão aí com você, com o programa de governo que deve estar começando a discutir, e, por fim, essa coisa do desenvolvimento regional, desenvolvimento local, que a Raquel também lembra aqui como uma política importante. Primeiro que nós vamos voltar à Secretaria das Mulheres, que o Dória acabou, nós vamos voltar, Raquel. Nós temos que fazer uma política transversal ligado à política das mulheres. Nós, infelizmente, nessa parte nessa questão da pandemia, tem aumentado o número da violência, principalmente nas residências. O prefeito tem que fazer uma política séria relacionada a essa questão, e a cara da administração tem que ser a cara da cidade de São Paulo, do povo brasileiro, que a metade são mulheres, certo? E eu defendo, Raquel, que a minha vice seja uma mulher, tá certo? Esse debate vai estar colocado no PT. E, por outro lado, a revitalização do centro, Cabelo, nós temos que ocupar o centro, ocupar cada vez mais, destravar vários prédios que tem problema na justiça. Nós temos que montar um grupo especial para cuidar, tem os edifícios ocupados já para destravar, para realmente dar a posse para as pessoas que estão morando lá. Eu sei que tem relações com o governo do estado, relação com o governo federal, mas nós vamos ter que fazer um grupo especial para que já dos edifícios ocupados. E aqueles edifícios que não está sendo cumprido a função social da propriedade, nós vamos desapropriar. Vamos desapropriar para fazer da moradia popular para as pessoas na cidade no centro de São Paulo, tá certo? Tem uma política de acabar com os cortiços, nós vamos ter que reorganizar o centro, e o jeito de reorganizar o centro é fazer com que as pessoas voltem a morar no centro de São Paulo. O centro tem toda a infraestrutura, tá certo? Não tem sentido você fazer políticas de mutirão, política de construção de casas na periferia, quando você tem um espaço vazio no centro, espaços grandes, inclusive, e que as pessoas possam morar e trabalhar e ter toda a infraestrutura necessária. Por isso que nós vamos valorizar muito o centro da cidade. Só te falar, a Glória está dizendo que essa proposta da cultura é o sonho da vida dela, que você está correto, tem que investir na cultura. Para a gente concluir, Gilmar, até porque a nossa vida agora virou fazer live, reunião online. Aliás, você tem uma sexta-feira amanhã lá no Sapopemba. Eu vou entrar no final porque eu tenho uma live com Dom Angélico às 18 horas, mas eu ainda pego o rabo da sua reunião lá no Sapopemba. Queria terminar aqui com uma mensagem sua para os militantes, para aqueles que sabem a importância de um governo petista e para aqueles que estão enfrentando essa dificuldade na pandemia, com mortes na família, com pessoas que estão sendo perdendo o contato com a família porque estão internadas. Qual é a mensagem que você deixa com a sua experiência, com esse seu acúmulo nas áreas sociais, nesse trabalho que você vem desenvolvendo? Primeiro, meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos, uma mensagem de esperança e de solidariedade àquelas famílias que tem gente que estão internadas, que tem gente que está nas UTIs, ou que mesmo em casa está confinado em função que não pode ter o convívio e foi contaminado. E uma mensagem de esperança. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso e vamos reconstruir a cidade de São Paulo, vamos reconstruir esse país sem o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, dizer para toda a militância do PT, nós vamos fazer uma campanha militante, vai ser a cara do PT, nós vamos fazer um governo militante, um governo do PT, portanto, vai ser uma campanha radicalizada, sem ser sectário, mas de quem tem lado, a campanha com profundidade do ponto de vista da radicalidade da
nosso programa e do nosso governo. E vai ser um governo de conflito, gente. Para fazer isso que nós estamos falando, aquilo que a militância está preparando no programa de governo, nós vamos precisar de dinheiro na cidade de São Paulo, e nós vamos ter que tirar o dinheiro dos ricos. Isso não vai ser fácil. Então, nós vamos ter que pautá-los todos os dias, não deixar que eles nos pautem, não deixar que a imprensa, a grande imprensa nos paute, e não deixar que a elite da paulistana nos paute. Vamos pautá-los todos os dias, com plebiscito, com referendo, com participação popular, com movimentação política e com propostas concretas, como o passe livre de estudantes, como a tarifa zero, como a renda básica da cidadania, como esse investimento pesado na área da cultura que eu falei, fortalecimento do SUS, fortalecimento e reconhecimento por parte do funcionalismo público, reconhecê-los como parte essencial, que é a cara do Estado, e ao mesmo tempo, um governo solidário. E essa solidariedade, essa tolerância, ela é necessária para a gente ter uma outra cidade que ela tem que brotar a partir da periferia. É nisso que eu acredito, é por isso que eu lutei muito para ser o candidato do PT, e nós vamos ganhar essa eleição, vamos fazer uma grande bancada de vereadores, e o PT está se reinventando, mas essa reinvenção do PT está junto, mais uma vez, com o povo da cidade de São Paulo. Grande abraço.